painel chama-se Transformar a governança pública, informação e conhecimento no diálogo entre governo, administração e sociedade. Eu ponho a ênfase aqui assim só nesta última frase, que chega como título, portanto, diálogo entre governo, administração e sociedade. E isto tem um particular sentido, e vem, obviamente que vem na sequência de tudo aquilo que já ouvimos durante o dia, porque, como todos sabemos e ouvimos já repetido, as políticas públicas, ao contrário daquilo que por vezes parece, as políticas públicas não nascem armadas da cabeça dos governantes. As políticas públicas são fruto de processos de discussão, já ouvimos dizer isso de diversas maneiras, o professor José Reis enfatizou isso, esse processo de construção coletivo, são fruto de processos de discussão, de processos de negociação, de consensualização entre diferentes grupos sociais, entre diferentes grupos de interesse. Que as políticas públicas constroem-se a partir, com base nestes processos de discussão e ouvimos dizer já isto de diferentes maneiras, é assim que deve ser, porque este processo, e aqui a palavra processo é particularmente importante, garante, por um lado, a sua adequação aos problemas a que tentam responder, a sua eficácia, portanto, a sua eficácia e eficiência, obviamente, mas a sua eficácia resolvem o problema, os problemas, mas respondem também a questões como a sua aceitação social, porque sem a aceitação social nós não teríamos políticas públicas que funcionassem, e garantem a democraticidade do processo. As pessoas que estão aqui assim neste painel e que eu ainda não apresentei propositadamente, porque queria fazer esta introdução, são atores todos deste processo. São precisamente os atores, não estão todos, é evidente, porque não seria possível ter aqui assim todos, mas são os atores deste processo de negociação, de discussão, de negociação. E é um painel que é particularmente importante e que tem lógica que venha na sequência de tudo aquilo que nós ouvimos, porque é aqui assim, é neste processo que se encontram as duas qualidades fundamentais das políticas públicas que todos nós procuramos atingir. Por um lado, a eficácia, portanto, a boa sua política pública, que responde às nossas necessidades e permite construir a sociedade que nós queremos, e a garantia de que esse processo é feito de forma democrática. Responde, de facto, não apenas às necessidades, eventualmente, de um governante armado de razão, e há governantes esclarecidos, mas responde também aos anseios, aos desejos, às esperanças da sociedade. Os membros do painel que eu agora passo a apresentar, temos é evidente que não estão aqui como representantes, representam-se a si próprios, mas temos aqui alguém, infelizmente, como já ouvimos, a doutora Graça Freitas, que tinha lugar também neste painel, teve um problema, esperemos que não seja uma nova pandemia, não se riam, e que não pode estar presente, senão teríamos duas pessoas que representam o Estado, mas temos aqui assim Eduardo Diniz, que é diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura e Alimentação, portanto, que é aqui que corresponde àquela figura que já ouvimos aqui várias vezes identificar como autor, um dos autores das políticas públicas, mas, enfim, não são autores, são coautores, e temos outros coautores, enfim, hopefully, não é? Esperamos, das políticas públicas. Temos Maria Amélia Coupertino de Miranda, que é presidente da Fundação Dr. António Coupertino de Miranda, temos Pedro Pimentel, que é diretor-geral da Centro Marca, a Associação Portuguesa das Empresas de Produtos de Marca, e o Rui Bercamaier, do Conselho Geral da Zero. Portanto, temos aqui, sim, alguém que é de um organismo de planeamento do Estado, temos 3 representantes da sociedade civil, sendo que temos uma pessoa que é oriunda é uma organização sem fins lucrativos e que se tem notabilizado pelo seu trabalho no domínio da literacia financeira. Temos o Pedro Pimentel, que representa uma associação de empresas, entidades com fins lucrativos e que portanto, é um dos stakeholders que tem sido envolvidos em muitos processos de desenho de políticas públicas. E, finalmente, aqui, sim, à minha direita, o Rui Bercamaier, que que é dirigente de uma ONG, de uma organização não governamental do ambiente, e que é também outro stakeholder e que tem sido participante em muitos processos de construção de políticas públicas. Com o sucesso ou com a satisfação
com sucesso ou satisfação, não sabemos qual, mas vamos ouvi-los. Eu começava por pedir a todos os membros do painel, fazemos isto pela ordem de leitura, da esquerda para a direita, que fizessem uma intervenção breve, 3 ou 4 minutos, eventualmente comentando as intervenções que já ouvimos, comentando a introdução que eu fiz, ou dizendo aquilo que desaprouver sobre políticas públicas, e depois construímos a nossa conversa a partir daqui. Eduardo Diniz? Então, muito obrigado e também por esta apresentação. A administração, 2 ex-governantes, 3 representantes da sociedade civil, só uma pessoa da administração. A doutora Graça Freitas realmente faz falta, fica aqui a representar a... Mas eu estou para arbitrar. Sim, espero que o moderador ajude aqui a administração, se é para transformar a administração pública. Estamos aqui em franca minoria. Mas começo por agradecer o convite ao Paulo Ariosa Feio, muito obrigado e muitos parabéns ao muito que a Planap já fez em tão pouco espaço de tempo e também à colaboração que temos tido. Muito obrigado por isso e agradecer também as intervenções do José Reis e Luís Moraes Charmente, que são muito estimulantes e que fazem-me ver também a minha própria experiência e do Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura e Alimentação, que fomos tendo muitas alterações orgânicas ao longo dos tempos, já ministérios mais concentrados, mesmo concentrados, o próprio Gabinete de Planeamento mais concentrado só no planeamento, agora temos a Secretaria-Geral e outras funções, desde as relações internacionais, às questões orçamentais, às questões do desenho das políticas públicas, particularmente neste momento a política agrícola comum, o que nos faz ter também aqui uma visão privilegiada do que é fazer uma política pública e o pragmatismo, que vai desde até ao formulário, mas começando em documentos e em negociações muito complexas a nível europeu e que ainda estão em curso, que vai começar uma nova política agrícola comum no ano 2023. E muito próximos do poder político, e Portugal até teve foi na presidência portuguesa que tivemos um papel muito ativo de concluir esta reforma e também muito próximo e uma grande tradição no que acontece no Ministério da Agricultura de consultar as associações e também isso é muito próprio. E nos vários anos que já levo nestas funções, eu vejo é que as pressões são cada vez mais complexas e mais multidisciplinares e, vindo muito ao encontro do que foi falado hoje de manhã, e recordo aqui um documento da OCDE do Systematic Thinking of Policy Making de 2020, em que os desafios são cada vez mais transversais. E se a agricultura e a alimentação acabam por estar muito na presença de todas as outras áreas, de muitas outras áreas governativas e áreas de política pública, desde a segurança, à nutrição, à saúde, ao desenvolvimento sustentável e ao ambiente, e, portanto, nós sentimos muito essa pressão de participar depois em rede e dentro deste conceito da governança pública, destes acordos formais e informais que, de certa forma, fazem com que não haja só um ator, digamos assim, no desenho das políticas públicas e haja uma aproximação cada vez maior ao cidadão e falou-se muitas vezes na palavra de confiança, de como é que nós geramos essa questão da confiança num cenário atualmente que muitas vezes nem conseguimos ter consenso para dizer que um problema é um problema. E nós sentimos muito isso, ainda para mais num setor, muitas vezes, de certos setores que são mais pequenos, que têm poucos atores, como é o setor agrícola e da alimentação, que muitas vezes, para explicar a complexidade das suas políticas, este contrato de confiança com quem delineia as políticas e com a sociedade em geral, torna-se, às vezes, muito mais complexo. E isso é tanto mais complexo nestas últimas crises sistémicas que aconteceram, e este documento que eu falei da OCDE fala muito da governança dentro das crises sistémicas, e, portanto, quer a crise financeira de 2008, quer a crise do Covid, quer agora o conflito na Ucrânia, gerou no setor agroalimentar sempre problemas, ou de falta de algumas coisas de abastecimento, mas também vantagens, ou de refúgio nas questões do desemprego e da almofada social, e, portanto, teve que se adaptar e ter criatividade, independentemente de ter uma política com mais de 50, 60 anos dentro da União Europeia e um dos pilares de construção e de programação da política europeia. A par, para estas questões excepcionais, muitas vezes temos que ter medidas excepcionais, a par de uma política que se tem mantido com alguma plasticidade de se ir adaptando aos novos desafios.
ainda para mais agora também com o desafio das alterações climáticas, em que a agricultura tem uma grande importância, quer com o que sofre, quer com o que também contribui. E uma das experiências que eu revejo nisto, e também para concluir um pouco aqui estas questões de interação e interdependência destes desafios, é que nas crises que existiram, não está cá a doutora Graça Freitas, mas eu faço um paralelo entre o que aconteceu na questão do abastecimento alimentar e na questão da saúde e na questão da construção europeia. O que aconteceu em termos, não tivemos nestas 3 crises, embora tivesse existido riscos, não tivemos nestas 3 crises rupturas de abastecimento alimentar. E eu acho que isso deriva muito da qualidade institucional e das políticas que nós tínhamos. Nós, na questão da alimentação, temos 2 dos principais pilares da União Europeia, que é o mercado único e era a PAC. O mercado único fez com que os produtos circulassem, a PAC fez com que tivéssemos uma infraestrutura produtiva. E quer uma coisa, quer outra, não existia na saúde. A palavra saúde não existia uma única vez nos tratados da União Europeia. E, portanto, essa questão da agricultura e da alimentação teve aqui, e também com a plasticidade que foi tendo de se adaptar ao longo do tempo, tínhamos uma infraestrutura produtiva, até somos sedentários na produção, e tínhamos também os mecanismos que proibiam as poluições protecionistas para que os alimentos não circulassem. E, portanto, vai ter a oportunidade de aprofundar todas vou ter a oportunidade, e só para concluir... Já esgotou os seus 6 minutos. 6 minutos, pronto. Mas era para concluir sobre aqui a importância também das aprendizagens que nós temos, mesmo que elas sejam já com alguma idade. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Yameli Coutinho de Miranda, quer falar-nos um pouco, talvez, da ação da Fundação a que preside. Eu disse que havia um trabalho que era conhecido no domínio da literacia financeira, mas seria interessante saber de que maneira é que esse trabalho teve impacto em alguma política pública, e se teve, porque é que teve. Muito bem, muito boa tarde. Agradeço o convite que me foi feito, estou aqui com muito gosto. Vou seguir o Dr. Luís Moraes Sarmento. Está aqui o meu primeiro slide. O que quero que retenham é isto. Eu vou abordar o tema da longevidade, cruzando com a necessidade de formação financeira e de capacitação digital. E vou partilhar convosco as experiências dos programas que a Fundação António Coutinho de Miranda tem. De forma sucinta. Exato. Mas é importante perceber a relevância, as lições que aprendemos, a capacidade de mudança sistémica da sociedade e a mudança de políticas públicas. E se eu não explicar isto, não explico nada. A Fundação tem por missão a promoção do conhecimento e da coesão social. Existe desde 1964 e sente-se com uma responsabilidade enorme em relação à sociedade. E, por isso, avança com projetos de investigação que detectam os déficits e as necessidades societais. Para quê? Para lhes dar resposta e para mudar a sociedade. E sem isto dito, não podíamos dizer mais nada. Neste processo todo, a sua palavra foi muito importante, porque é um processo que se desenvolve há 12 anos, a Academia desempenha um lugar fulcral no início, no meio, pela medição social de impactos e depois no final na avaliação. E porquê? A Fundação investe demasiado jamais, muitíssimos recursos humanos e financeiros e depois quer saber se os processos de capacitação financeira e digital são eficazes. Portanto, juntamente com a Academia, nós valorizamos esse trabalho e fazemos medição de impacto social. Então, agora, ao que venho. Já disse quem sou, ao que venho. Como aparece o projeto Eu e a Minha Reforma? Exatamente porque houve uma experiência prévia de 12 anos com um projeto que foi dirigido aos mais novos. Em 2008, com a crise, o Museu do Papel Moeda, e já agora, hoje é o Dia Internacional dos Museus, e aqui eu apresento um caso em que o museu mudou a sociedade, e vão ver como. O Museu do Papel Moeda fez um projeto de investigação-ação para perceber o que é que se passava na sociedade, nas escolas. E sabem o que descobriu? Havia um déficit enorme de dinheiro. E pior que isso, um déficit de conhecimento. As pessoas não sabiam lidar com o dinheiro. E então desenhou um projeto de educação financeira que começou em 2009, vejam só, com 3 turmas. Sabem onde estamos hoje? 12 edições mais tarde, há mais de 50 mil pessoas capacitadas, mais de 50 municípios na região norte
E isto não é tudo. Fez a mudança da sociedade assim. Em 2010, o Banco de Portugal lança o inquérito à literacia financeira. Qual foi o diagnóstico? O mesmo que nós tínhamos feito em 2008. Foi ratificado. E o Banco de Portugal convida a Fundação para, conjuntamente com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, começar a desenhar uma estratégia nacional que era urgente. A exemplo do que a OCDE tinha vindo a fazer e que reconheceu que a literacia financeira digital era uma das 5 principais competências do aluno do século XXI. Isto levou a que, em 2011, se criasse o Plano Nacional de Formação Financeira, do qual a Fundação faz parte. E mais tarde, em 2013, um referencial de educação financeira. Tem os temas, os subtemas, toda a gente ficou a saber que para se capacitar tem que os saber. E mais ainda, em 2018, o Currículo Nacional foi mudado. Porquê? Por causa de todo este processo do qual a Fundação estava no início. E agora, na educação para a cidadania, é obrigatória a educação financeira em 2 dos 3 ciclos. Em 2 minutos foi o processo de chegar até aqui, mas eu não acabei. Este caso de estudo, este projeto, foi em 2021 investigado pela Católica Business School, que de 619 casos concluiu com um relatório, uma coleção de 12 histórias de impacto e uma coleção de 5 estudos de caso. Este projeto ganhou todos e, juntamente com a Gulbenkian, são os 2 que têm impacto na sociedade portuguesa, conseguem mudar políticas e ter impactos sociais. Este foi o percurso para chegarmos agora àquilo que eu quero que retenham, a longevidade. Os velhos, os mais velhos, não são séniores, não acreditem, são velhos mesmo, mas velhos diferentes de todos que existiam até agora. O projeto Eu e a Minha Reforma fundamenta-se não só na experiência da Fundação, mas noutros factos irrefutáveis. O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, nos últimos 3 inquéritos, 2010, 2015 e 2020, identifica o déficit de literacia financeira das pessoas com mais de 65 anos, considerando um grupo vulnerável ao qual tem de se ter atenção. Portugal é o 3º país mais envelhecido da Europa e o 4º do mundo. No censo de 21, 23,4% da população tem mais de 65 anos. E destas, só 26% usam a internet. E agora perguntem-me, o que quer dizer usar? Não faço a menor ideia. Será e-mails? Se vão fazer compras? Sabem procurar coisas? Não faço ideia o que é que eles sabem. Muito pouco, tenho a certeza. Portanto, e mais, no dia 8 de março de 22, eu participei num seminário organizado pela OCDE e também pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, em que o Banco de Portugal apresentou um estudo sobre o desenho da estratégia da literacia financeira digital que dizia só isto. Deste universo de 23 pessoas, 23% da população, só 8,1% usam canais digitais. Se nós formos a ver o que é que as políticas públicas oferecem de formação aos mais velhos, e eu estudei este levantamento na área metropolitana do Porto e só encontrei, sabem o quê? Dançar, cantar, pintar, saltar, não mais nada. Capacitação não existe. Quer dizer, temos uma população velha, de pessoas não qualificadas, que vão ficar excluídas porque não sabem lidar nem com os canais digitais, nem com o dinheiro. É isto que eu quero que retenham. É isto que a Fundação faz. É isto que a Fundação capacita. Mas, eu vou só acabar. É absolutamente preciso perceber que o modelo de sociedade em que nós estamos está completamente ultrapassado. Completamente. Há um aumento de esperança de vida. Mas deixa alguma coisa para nós. Vou deixar imenso. O problema é esse. Há um aumento de esperança de vida. Temos um limite de tempo. Deixe-me só dizer isto. Há um aumento de esperança de vida, há uma diminuição de natalidade e há uma urgência enorme de uma estratégia nacional onde seja introduzida a longevidade cruzando-a com a capacitação financeira e digital. Ponto. Muito obrigado. Slide. Obrigada por achar-me. Pedro Pimentel. Sim. Tem mais uma história de sucesso. O Eduardo Diniz começou com uma história de sucesso. Maria Amélia, que
Coutinho de Miranda uma história de sucesso, imagino que também nos vai brindar com uma história de sucesso. Não, pelo contrário. Bem pelo contrário. Como não tínhamos também uns termos de referência tão fixos, pensei no assunto exatamente ao contrário. Ouvimos há bocadinho uma expressão que dizia que todo este trabalho que estava a ser feito era no sentido do reforço da confiança na administração pública. Sim. Sem dúvida. Mas também é preciso que a administração pública confie mais na sociedade civil. Se quer que a sociedade civil confie em si própria, tem que confiar na sociedade civil. E eu tenho 30 anos quase de experiência no associativismo empresarial. Dentro da sociedade civil, estamos aqui a falar de 3 áreas diferentes, o setor aqui de um lado, o Carmeia do outro lado, estamos a falar de entidades diferentes, mas as associações empresariais são algo que lida com o Estado. Eu tive a oportunidade ao longo destes quase 30 anos de lidar com muitos organismos da função pública. O Eduardo Inês está aqui ao meu lado, conhecemos-nos há quase 30 anos, porque trabalhamos em áreas muito, muito comuns e temos uma história até de percurso profissional relativamente parecida, mas acima de tudo nós sentimos que quando temos esta ligação temos que ter a noção de que não tem que haver aqui uma questão de intimidade ou de antagonismo. Tem que haver um respeito mútuo, tem que haver cada um perceber exatamente qual é o outro lado e o que é que nós estamos aqui a fazer enquanto representação de interesses, e as associações empresariais são representações de interesses. E como representações de interesses têm um objetivo a defender. E nós entendemos, enquanto associações, ou enquanto associação que a defende, e como julgo que é comum a todas as outras, que é importante que sejam entendidas e identificadas. As associações deviam ter todos os seus sócios serem publicamente conhecidos, os seus estatutos serem publicamente conhecidos, e basicamente fazemos, quando nós entramos numa sala, a pessoa que está do outro lado saiba que camisola que eu trago vestido, que chapéu é que eu tenho na cabeça. E isso é bastante diferente quando nós falamos daquilo que é vulgarmente chamado lobby, e eu não tenho vergonha da palavra, eu faço há 30 anos lobby, é isso que eu faço, advocacy, que é o termo mais chique, public affairs, se quisermos falar de uma forma mais cuidada e mais europeia, mas na verdade, quando nós estamos numa entidade que faz este trabalho, nós devíamos perceber, e o outro lado perceber-nos a nós também qual é o nosso trabalho. E o nosso trabalho, neste caso, e na relação com a administração pública, é um trabalho não é só de vender o nosso peixe, bom português, não é só de convencer dos nossos argumentos. Nós temos muitas formas de interagir e o Estado muitas vezes não as reconhece. E não as reconhece porque utiliza um bocadinho o velho provérbio do dividir para reinar. Isto é, quando as questões estão muito alinhadas das entidades com as organizações do Estado, facilmente o caminho é traçado em comum, mas quando esse desalinhamento, e vamos ser francos, há muitas vezes esse desalinhamento, então entramos numa lógica de que os lobbies são algo nebuloso, algo muito complicado que deve ser atacado e de alguma maneira punido, digamos assim. E a questão prática isso é a convicção da administração pública, isso é expresso? É expresso e é expresso das mais diferentes níveis. Vejam, basta avaliar o discurso público, quando nós falamos da posição de um determinado setor e ele está de acordo com as linhas vigentes, nós falamos na excelente colaboração e na empatia que existe, mas mal entramos numa posição em que estas entidades defendem posições diferentes da do Estado, imediatamente o lobby da saúde, o lobby do não sei quê, o lobby do não sei o que mais, e entramos sempre nesta lógica de transformar na cabeça das pessoas lobby em alguma coisa que é alguém que leva um envelope, alguém que leva uma coisa qualquer estranha. E se calhar vale a pena perder meio minuto só para dizer porque é que o lobby se chama lobby. Porque o lobby era feito no lobby. O lobby era feito no hall, era feito no átrio dos locais públicos. Por isso não era feito em nenhum corredor esconso, nenhum gabinete escondido, era feito basicamente nestes locais. E esta necessidade de reconhecimento mútuo de que é que cada um tem que fazer, uma ONG é uma ONG, uma fundação é uma fundação, uma associação empresarial trabalha nas áreas, essencialmente nas áreas de economia, mas enquanto trabalha nas áreas de economia nós percebemos, por exemplo, que se anda não percebemos porque é que se anda há 20 anos a discutir neste país uma lei sobre o lobby. Por exemplo, não se consegue fazer, como em Bruxelas, uma questão tão simples como o registro das entidades, as pessoas serem identificadas relativamente àquilo que defendem. E reparem... Desculpe, vou deixar completar, mas desculpe interromper. Portanto, todas estas intervenções que nós temos estado a ouvir de pessoas da administração pública são hipocrisias. Não são hipocrisia, eu digo é que são, muitas vezes, quando se quer perceber a sociedade civil, deve-se ouvir quem representa a sociedade civil. E quando nós queremos saber sobre que as pessoas que trabalham no sistema de saúde, vamos falar com as organizações, com as ordens, com as associações profissionais. Se nós queremos saber na área do ambiente, temos organizações ambientais. Se queremos trabalhar com a área de economia, podemos falar com as empresas, temos que falar quem os representa. Só tem razões de queixa? Não, claro que não. A questão prática é que nós, muitas vezes, no Estado,
nas empresas, não é só no Estado, nós confundimos muitas vezes ruído com posições, confundimos muitas vezes opinião publicada com opinião pública, confundimos muitas vezes aquilo que é o som das redes sociais com aquilo que são efetivamente as queixas. E depois, efetivamente, quem trabalha sem gritar, quem trabalha de uma forma mais continuada, mais séria, tem sempre mais dificuldade de ver os seus pontos de vista. Só para terminar, e não queria alandar muito nesta parte, temos com certeza mais tempo para falar nisto à frente. Em 30 anos, e trabalhei basicamente em 3 entidades que tiveram este tipo de funções, em 30 anos nós tivemos sempre da parte do Estado a capacidade de fazer ouvir os nossos argumentos, das maneiras mais criativas. Por exemplo, e dou só para fechar, nós trabalhamos numa área, como o Eduardo há pouco falava, uma área super dinâmica em termos de evolução. A rapidez das coisas é brutal. Nós trabalhamos, porque temos dinheiro felizmente para fazer, nós compramos informação ao dia. E trabalhamos muitas vezes com entidades do Estado que têm os dados últimos, são os dados de 2019 ou 2018, e querem tomar decisões em função de informação. Quantas informações ou quantas decisões foram tomadas neste país, pura e simplesmente foram sustentadas em informação desadequada ou inadequada. E é um bocadinho também nesta via, na via daquilo que nós podemos contribuir e ser entendidos como um parceiro, embora, como vos digo, o parceiro não tem que forçosamente significar um casamento, tem que significar uma relação de amizade colorida entre o Estado e a sociedade civil, mas que essa relação, acima de tudo, se baseia num princípio de respeito mútuo. E esse princípio de respeito mútuo, como usando agora a questão da amizade e do casamento, como todos sabemos, num casamento os votos dizem na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Na alegria, na saúde e na riqueza é tudo fácil. O complicado é sempre na tristeza, na doença e na pobreza. E é nessas alturas, quando tudo toca a rebate, quando, como há bocadinho ouvimos, o Estado é convocado pela sociedade para resolver problemas que têm emergência, que devemos todos pensar que estamos a trabalhar para um bem comum e que não há aqui partes entre as partes e partes opostas. Por isso, neste caso, só dizer que se é preciso que a sociedade civil reforce a sua confiança na administração pública, também é muito importante que a administração pública reforce a sua confiança na sociedade civil. Muito obrigado. Para terminar esta primeira ronda, Rui Berkemeier, da Zero, portanto, que está numa situação semelhante, ainda que não seja um representante daqueles interesses de um grupo. De maneira, não diga isso, não foi eu, mas não representa um grupo de interesse em particular. Digamos que a sua constituency é um bocadinho mais vasta do que isso, mas está numa situação semelhante, onde a Zero é uma organização que faz lobby por determinadas medidas e para proteger de determinados valores. Como é que é a sua experiência? Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite também. Eu acho que aqui o último ponto o Pedro Pimentel pegou, a questão da informação, do acesso à informação, era aí que eu me queria focar. Porque é uma coisa onde Portugal precisa de trabalhar mais e quer a qualidade da informação, quer a disponibilidade da informação. Já agora, Portugal está a falar de quê? Da administração pública portuguesa? Claramente a administração pública. Está a falar de nós todos, nomeadamente das ONGs e do... Não, as ONGs não. Não, estou a falar essencialmente dos dados da administração pública que, como vos vou dar aqui alguns números, são de facto difíceis de aceder, muitas vezes não têm qualidade. Eu trabalho na área dos resíduos, mas noutras áreas também a Zero e outras associações de ambiente, e penso que até de outras áreas que não têm a ver com o ambiente têm esse problema. Mas só para vos dar uma ideia, nós, há uns tempos a esta parte, decidimos usar a LADA, a Lei de Acesso aos Documentos da Administração. Usámos-la sempre. Artigo, não sei quantos, da lei, da LADA, ao abrigo e tal. Deixa-me só interromper. Toda a gente sabe o que é a LADA? Levantem os braços. Tanto faz. Quem sabe? Quem sabe? Pronto. Então, pronto. E quem é que já usou? Quem é que já escreveu ao abrigo da lei a pedir acesso a documentos da administração pública? Ok. Portanto, todos os que não levantaram os braços, perguntem aos que levantaram os braços. Como é que isso se faz? Obrigado. Está a adiantar serviço. Bom, basicamente, a LADA é uma ferramenta que dá mais democracia ao nosso país, dá mais transparência, e devo dizer que nós somos uma organização bastante cáustica nos seus comentários, muitas vezes, às vezes até eventualmente demasiado, admito, mas há uma entidade que tem feito um trabalho extraordinário, que é a CADA, portanto, a Comissão de Acesso aos Documentos da Administração, porque respondem sempre, às vezes demoram mais um bocadinho, e claro que gostamos muito deles porque dão-nos quase sempre razão. Como dizem quase sempre razão, são boa gente e, portanto, pronto, não podemos dizer mal deles. Aliás, devo dizer o seguinte, a Zero é o maior cliente da CADA. Nós, o ano passado, fizemos 48 queixas e praticamente todas nos deram razão. Porque, basicamente, o que é que pedimos? Pedimos documentos.
Um documento está lá, foi elaborado com dinheiros públicos. Pedem acesso a documentos que são de acesso público. Exatamente. Alguns não são, mas os que são, e depois é explicado pelas entidades. Mas aqui entramos num campo complicado, é que muitas vezes o argumento das entidades públicas, depois podemos falar disso mais a seguir, são argumentos completamente criativos para não dar o documento. Porque é segredo comercial, porque o documento não está concluído, e sabemos que o documento já está concluído. Enfim, há uma miríade de argumentos, mas, de um modo geral, acabam por não ter de o dar, porque a CADA não obriga a dar o documento. A CADA faz uma informação técnica que diz que devem dar o documento. Depois de dar o documento é outra conversa. O que está a dizer é que, no fundo, o Estado, porque é evidente que os diferentes departamentos do Estado, os diferentes setores, têm diferentes culturas e terão diferentes atitudes. Aqui neste painel não podemos avaliar os 500 departamentos do Estado, portanto temos que falar de uma forma geral das políticas públicas e do Estado. Mas a sua experiência nesta área é que o Estado faz isso porquê? Porque não está interessado no ruído que a Zero vem trazer ao processo, não está interessado nas contribuições, apesar de elas serem tecnicamente sustentadas? Essencialmente, o Estado, e há aqui um aspecto de ligação entre o Estado, quando dizemos Estado, a administração pública e os governos, muitas vezes é difícil fazer a separação. E devia ser claramente separado. Uma coisa são o corpo técnico, que é o Estado, que tem um dever que não político, e depois temos o governo que é político. O problema é que o Estado, muitas vezes, e muita gente sabe isso, está condicionado pela tutela. E isso não pode ser, não devia acontecer numa democracia. Portanto, o que acontece? Muitas vezes, certos relatórios não são libertados, digamos assim, para a opinião pública e para as associações de ambiente e outras áreas, exatamente porque eles têm dados que não interessam. Vou-vos dar um exemplo. Nós tivemos aqui um caso, nem é da minha área, o censo das aves estepárias do Alentejo, ok? Das aves? Estepárias. Portanto, vivem na estepe cerealífera do Alentejo, ok? Essa estepe cerealífera está a ser alterada radicalmente, exatamente, por um novo tipo de coberto vegetal, o olival intensivo e por aí fora e por aí fora. As aves estepárias não comem azeitonas, portanto, têm tido problemas. Têm estado a desaparecer. Soubemos que havia um relatório que apontava para 50% o decréscimo das populações destas aves. Soubemos que havia, porque também temos infiltrados, ok? Temos lá os nossos agentes na administração pública e são pessoas que fazem um trabalho público, neste caso. Alertam-nos para situações. O que acontece? Pedimos o relatório ao Instituto de Conservação da Natureza, queremos o relatório. 0. Para 0, 0. Depois, tivemos de fazer uma coisa. Queixámos à CADA, a CADA deu-nos razão, como é óbvio. Mesmo assim, resposta 0. Tivemos então de fazer uma ferramenta nova agora, que é mais uma chatice de trabalho que temos, que é uma intimação via tribunal. Portanto, daqui para a frente, quando temos dúvidas que nos vão dar um relatório, temos de primeiro ir aos Correios, fazer uma carta registada com aviso de recepção, para termos a certeza que podemos usar isso depois em tribunal de uma intimação. Portanto, isto não é o Estado a funcionar como devia. Isso é um processo comum ou estamos a falar de um caso avulso? Não, é sim. Acha que isso é significativo da ação do Estado? Aliás, representativo? Nós, em relação estou a dizer, 48 queixas, foi 48 situações em que não nos responderam. E estou a falar de várias... Já voltamos assim. Eduardo Diniz vai ter muito a que responder aqui. Não, ele não representa o Estado todo. Está aqui a representar o Estado todo. Então, mas a minha pergunta, enfim, sendo mais concreto, esta situação que é descrita pelo Rui Bercameier e pelo Pedro Pimentel, mas que não é o caso da Maria Amélia Coutinho de Miranda, mas esta situação destes dois últimos intervenientes, reconhece o Estado nestas intervenções, nestas atitudes? E se reconhece porquê? Eu acho que também estão a puxar um bocadinho estão a fazer o papel deles próprios, não é? E bem, haverá essas situações. Eles foram contratados para fazer precisamente isso. Eu posso falar pelo Gabinete de Planeamento, nós também já recebemos uma vez uma ou duas cartas da Zero, nunca deixámos de responder, muitas vezes, eu acho que também a Zero já começou por vezes, manda a pergunta e já está a mandar... Mas tenta responder de uma forma mais Sim. geral e não apenas... Eu acho muito importante, quer dizer, eu falo pela minha experiência. Nós temos uma grande tradição de termos comissões consultivas setoriais e, portanto, ouvirmos, e é uma coisa que já há muitos anos, desde o final dos anos 90, criámos formalmente a existência dessas comissões consultivas. E fala com empresas e com associações empresariais e as fala com associações, ONGs e com ONGs. E o Pedro também é testemunha disso, quer dizer, porque é muito vulgar, não sai um diploma sem haver uma consulta pública e o diploma vem para trás e para a frente e é... Às vezes a consulta pública é um bocadinho curta. Não, quer dizer, na parte
daquilo que têm sido as políticas mais relacionadas com a agricultura, é uma tradição. É também europeia, não é só portuguesa. Há uma tradição forte na consulta setorial. E eu acho que está-se a passar do sentido da consulta para o sentido da parceria, mesmo agora nos novos documentos, quer da política agrícola comum também, e não só, mesmo nestes documentos que eu citei da OCDE, fala-se muito em certas áreas de uma certa co-decisão ou de co-desenho das políticas públicas. E isso é um pouco novo para a nossa realidade da administração. Já o deixo continuar. Respondam eu posso só falar das consultas públicas. Sim ou não? Reconhecem, sentem já esta mudança de atitude? Em algumas áreas, sim. Algumas áreas, sim. Rui? Não, as consultas públicas há de todo o género. Não, mas esta atitude de coprodução da legislação... Penso que sim. Acho que é razoável considerar isso. Sim. Tudo bem. Vou-lhe dar a palavra a seguir porque eu quero saber qual é a razão do seu sucesso. Mas deixo o Eduardo Diniz. O Eduardo Diniz está aqui assim em posição minoritária, portanto... Não, mas para dizer, e esse sentido da parceria e da co-decisão é muito importante. E outra questão que também se falámos muito em confiança e nos nossos speakers aqui do painel, também é a questão da responsabilidade. E a responsabilidade também é uma cadeia. Nas políticas públicas, uma vez que é política, os políticos têm a responsabilidade. Mas depois a administração e as associações também vão ter a sua dose de responsabilidade. Porque muitas vezes as reivindicações também têm que ser responsáveis. Ou seja... O que está a dizer é que às vezes não são, ou muitas vezes não são. Como o Pedro dizia há pouco, muitas vezes são caixas de ressonância de interesses, nem muitas... Ou seja, eu acho que a aprendizagem é de toda a gente nesta questão da parceria. E, portanto, quando vem uma associação ter connosco, nós temos que perceber também o que é que ela representa. Nós temos associações que há casos que são 2 ou 3 pessoas que são a associação e têm espaço na comunicação social. E, portanto, isso, dentro de poder influenciar uma política pública, nós temos de ter cuidado com isso também. Por outro lado, eu sei que também há um risco, e eu depois tinha assentado aqui alguns riscos que podem acontecer, com a complexidade das políticas, às vezes há um certo, e a administração corre também esse risco, há um certo triunfo da tecnicidade. E, portanto, as coisas são tão complexas que às vezes só a administração é que percebe do assunto. E, portanto, as associações, se querem depois dialogar, também têm que ter capacidade de entrar nesses assuntos, havendo este risco do triunfo da tecnicidade. Acha que muitas não têm? Resposta curta. Acho que algumas não têm. Algumas não têm. E há problemas de representatividade, na sua opinião? Eu diria que nós sabemos sempre quais são as associações que são verdadeiramente representativas e sabemos quais são as associações que têm capacidade de diálogo responsável e técnico. E como é que fazem? Falam com umas e recusam falar com outras? Não, falamos com todas, mas muitas vezes é muito desequilibrado. Acha que o facto de haver organizações que dizem representar um determinado setor da sociedade civil e que não têm, de facto, representatividade, inquinam, de alguma forma, essa relação com a administração pública? Eu acho que devia haver maior franqueza, quer dizer, quer até da própria administração ou do poder político dizer... como o Pedro estava a dizer um bocado, inscrevam-se, digam lá quem é que vocês são e, portanto, termos mais capacidade de separar o trigo do joio, não é? E porque era aquilo também que o colega dizia, quer dizer, não é ouvir por ouvir, não é responder por responder, quer dizer, tem que ter também uma utilidade e uma representatividade daquilo que nós ouvimos. E, portanto, a questão da responsabilidade é algo que tem que passar também por estes 3 segmentos das políticas públicas. Maria Amélia Coutinho de Miranda tem uma história de sucesso, lançou um projeto de literacia financeira, conseguiu ter impacto ao nível do currículo educativo. Há milhares de pessoas, para não dizer milhares de organizações, a tentar fazer a mesma coisa. Como é que conseguiu? Exatamente. Relações pessoais, não. Lobby... Tudo isto que acabou de dizer. Confiança e proximidade. E como é que conseguiu essa confiança e como é que conseguiu essa proximidade? Apresentando o meu trabalho... Eu estou a perguntar só para dar os truques exatamente. Aqui, assim, ao Pedro e ao Rui. E não é só, é porque há fatores que podem ser replicados e multiplicados. É isso que nos interessa. E, portanto, eu acho que há eu acredito em trabalhos colaborativos.
seriamente, tudo começa por haver trabalho colaborativo. E, sobretudo, quando se pretende uma mudança sistémica, nós temos que envolver parceiros muitíssimo credíveis, para que haja, de facto, confiança na capacidade de mudar a sociedade. Estes processos, quer dos novos, dos alunos da capacitação financeira dos novos, quer agora dos velhos, só pode existir, um projeto com esta dimensão e complexidade, só pode existir, em primeiro lugar, com este sucesso, por ter parcerias fortemente comprometidas no próprio processo. Quem? Vou-lhe dizer, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Seguradores, a PwC, isto para começar, porque todos os outros parceiros do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, como a ACF, como a CMVM, também trabalham connosco. E, portanto, eles são implicados no próprio processo. Já nem é a confiança, é o conhecimento e o compromisso. E, portanto, quando aparece no Ministério da Educação, vai respaldada, já tem o aval de todas essas entidades. O Ministério da Educação até me pergunta a mim. A mim não, à Fundação, e eu respondo, claro. Portanto, eles construíram connosco, porque quando o Banco de Portugal nos veio convidar para traçarmos uma estratégia, eu disse, sim senhor, mas tem que haver uma condição. Eu quero o Ministério da Educação aqui, porque senão os professores não podem ter tempo para implementar este processo se ele não fizer parte do currículo. Portanto, vão-me prometer que vão alterar o currículo e aí vamos trabalhar em conjunto. O Ministério aceitou e fez. Agora, há outros fatores de sucesso. Esta rede de parceiros institucionais, absolutamente. Depois, temos que mobilizar no terreno, nós temos que mobilizar estruturas do terreno. Depois temos que oferecer continuidade e depois temos que ser flexíveis, ou seja, todos os programas têm que perceber que têm que ser ajustados, quer à base territorial, quer ao grupo específico. Isto requer uma afetação de recursos humanos brutal. Porque nós estamos a falar de trabalho em alta costura. Mas esse contacto com o Ministério da Educação, há uma negociação final e onde apresentam há uma propostas, participação à la longue. Há uma participação à la longue. Mas chamaria isso uma negociação ou chamaria isso um processo de coprodução? É uma colaboração. Coprodução, se quiser. É isso. Tem que haver uma colaboração. Não vou nem a metade. Não vou nem a metade. Mas é que, infelizmente, nós não podemos abordar todos os aspectos. Isto é apenas para abrir o apetite a pessoas que vão pedir mais informação a si, como aos restantes membros do painel. Pedro Pimentel e Rui Barcameia, esta ideia que foi lançada pela Maria Amélia Coutinho de Miranda de... Portanto, há aqui assim uma criação de uma rede antes ainda do contacto com o Estado e com a administração pública. Antes de começar o projeto. Portanto, de facto, já há um reforço da capacidade negocial, há uma construção, há uma coprodução de uma determinada proposta e onde já se vão arrebanhando uma série de parceiros e, portanto, a força negocial com que se apresentam é diferente. Por exemplo, começo agora por aqui. Fazem isso também? Eu peço desculpa. Vocês têm acordos com a Academia, por exemplo? Sim, temos alguma colaboração. Não tanto... Oi, agora carreguei aqui, estou a ouvir bem? Já estava para alta voz. Não tanto como a Fundação, não é? Mas eu acho que eu queria retomar aqui um bocadinho, porque fiquei a meio do raciocínio. Ficámos todos. Todos, ficamos sempre. Vou tentar ser muito rápido, peço desculpa. Para a K7 é toda dita. K7 0. É assim... A questão das consultas públicas, há consultas públicas e consultas públicas. E porque, de facto, a Zero não tem o trabalho de dimensão, é um trabalho diferente da Fundação Coutinho de Miranda, tem um trabalho mais de acompanhamento das políticas públicas e de propostas. Pronto. Não tanto este trabalho no terreno, que é extremamente importante e que ajuda imensas pessoas. Mas nós, e temos, de facto, temos tido, nós e outras associações de ambiente, o tempo, muitas vezes, que é dado para a consulta pública, por exemplo, a Lei Geral sobre os Resíduos, que tinha 3 diretivas transpostas através dessa legislação, tivemos 15 dias para analisar. Era um documento de 400 páginas. Impossível. Também um dos partes do PEPAC, portanto, do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, também é uma das consultas, também tinha 400 páginas, também um tempo relativamente curto. Depois, claro, os contributos são difíceis. Eu queria, no entanto, contar aqui uma história um bocadinho mais triste, para ficar... Não é o primeiro slide, é o último slide, que se calhar não vou contar mais slides. Temos tido alguns problemas, e agora objetivando mesmo, não com este ministro, porque este ministro chegou agora e lhe damos de barato, que será uma pessoa
cooperante e que queira falar e que queira... Já tivemos uma reunião com ele e começou há pouco tempo em funções, portanto vamos esperar que a coisa se desenvolva bem. Isto é muito boa ideia, elogiar o Ministro antes dos primeiros contactos. Não, já tivemos o primeiro contacto. Já tiveram o primeiro. E marcou logo a reunião, portanto não há razão, não quer dizer que daqui a um dia a gente esteja a dizer mal, mas isso é a vida. Pronto, agora, tivemos problemas de facto na gestão anterior. E vou-vos contar uma história que se calhar ninguém vai acreditar que é verdade, mas que foi verdade. Isto fica como registro da qualidade da nossa democracia. Eu estou sempre com esta palavra, porque a democracia agora é a coisa que se fala muito, especialmente do que se passa a leste da Europa, fala-se muito da democracia e nós também temos de ter cuidado com a nossa democracia, para ela não se degradar. Nós, um ano, 2018, se não me engano, fizemos um comunicado de imprensa em que criticámos, fazemos isso muitas vezes, a qualidade dos relatórios sobre a reciclagem em Portugal. E, de facto, esses relatórios eram abusivos, apontavam dados de reciclagem superiores aos reais. E fizemos uma crítica pública dessa avaliação que a Agência Portuguesa do Ambiente fazia da reciclagem em Portugal, que infelizmente, como viram ontem, o dia da reciclagem se confirmou que, de facto, as taxas, infelizmente... Desceram imenso. Estão muito baixas. É um bocado... Vai ser impossível. Aliás, eu não sei o que é que ando aqui a fazer, devia mudar de profissão, que não estou a ter resultados nenhuns. Claramente. O Alberto Maier é especialista de resíduos, aliás, tem experiência na área também, nas autarquias. Portanto, não estamos a fazer o nosso trabalho bem feito. Agora, o que acontece? No dia seguinte era... Nós, é zero? Nós a zero, claro. Nós e todos, o país. No dia seguinte era apresentado o relatório de Estado do Ambiente, onde também estavam esses dados. Então, uma dirigente da associação foi convidada pela Agência Portuguesa do Ambiente para estar num painel de stakeholders para discutir, se calhar estava a indústria também, para discutir os resultados do relatório de Estado do Ambiente e o que era para evoluir. Quando ela chega, acontece uma coisa que podem não acreditar, mas foi verdade. A pessoa que estava lá da Agência Portuguesa do Ambiente, não digo o nome, disse, olha, hoje não vais poder participar no painel, porque vocês ontem tiveram uma posição que nós não gostámos. Isto é literal. E a minha colega foi para aí, para a plateia. Que, aliás, eu chateei-me com ela e outros, porque não podias ir para a plateia, tinhas de denunciar a situação. Isto é a qualidade da democracia. Mesmo as associações de ambiente. A transparência tem a ver com isto. Tem a ver com nós sermos exigentes connosco próprios. Não podemos aceitar um abuso deste género. Felizmente foi uma exceção e, portanto, podem ficar descansados. Foi uma exceção, pelo menos na nossa área. Não aconteceu mais nenhuma vez. E espero que não aconteça de novo. Mas aconteceu com o anterior responsável do Ministério do Ambiente. E isto são coisas que não veio para a comunicação social, não vieram, mas que denotam situações graves. Eu só peço desculpa, só de um ponto muito rápido. Eu também estou a tentar ser sintético. A questão do nosso... Agora que falámos com a administração pública, CAD e isso tudo, pronto, está esclarecido a nossa relação. Relação com o Governo. Nós temos tido várias situações interessantes, em que chegamos às mesmas conclusões e chegamos a consensos, temos outras mais complicadas. E em termos da consulta pública, dizer o seguinte, há uma lei que é a lei dos solos contaminados, que é o ProSolos, que teve em consulta pública em 2015. Relatório de consulta pública 2016. Várias recomendações da Assembleia da República para ser aprovada essa lei. Estamos em 2022 e não foi aprovada. E nós tentámos perceber porque é que esta lei, que implica com muitas atividades, a agricultura também, e com muita atividade industrial, imobiliária, é uma lei que é complexa, mas que tem muito interesse e a consulta pública concluiu que ela era vantajosa. Mesmo quem tinha sítios de risco, concluiu que a lei era importante. Ela nunca foi aprovada, nunca percebemos porquê. E como isto não é uma coisa só do Ministério do Ambiente, tem vários ministérios envolvidos, perguntámos ao Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro empurrou para o Ministério do Ambiente. E o Ministro do Ambiente não respondeu até hoje, e vamos ver se agora responde. Similar a uma situação mais atual, a guerra na Ucrânia. Portanto, a Zero tomou uma posição, como muitas associações de ambiente a nível europeu, como é óbvio, pela posição lá de certa história, que é o que se diz agora, não é? E então nós apelamos ao Primeiro-Ministro para cessar a importação de gás da Rússia, que era a nossa obrigação moral, mesmo não sendo exatamente no tema de ambiente, era uma questão humanitária. Porque sabemos lindamente a ligação entre a importação de combustíveis fósseis daquele país e o armamento que... Bem, estou a fugir um bocado do tema, mas vou já concluir. O que é que acontece? Situação igual aos solos contaminados. Carta para o Primeiro-Ministro, Ministro do Ambiente, contactámos o Ministro do Ambiente na tal reunião, Secretário de Estado. E, portanto, neste momento é o Secretário de Estado, João Galamba, é a pessoa que no Ministério, no Governo, tem a responsabilidade de responder sobre se Portugal vai ou não continuar a importar gás da Rússia. Portanto, isto é o chamado lavar da responsabilidade. E, portanto, isto não é bom para a democracia. Volto a frisar, porque acho que é um ponto muito importante que nós temos de ser exigentes com os nossos governantes. Pergunta geral para o painel e começam ali pelo Eduardo Diniz. Esta situação que agora, enfim, várias histórias. O Rui Bercameier agora deu este exemplo,
é uma responsabilidade, isto é uma cultura de fechamento, de clandestinidade da administração pública, ou atribui também isso a outros fatores? Ou seja, quem é que está a fazer as coisas mal? Estamos todos a fazer alguma coisa mal, ou de facto há aqui uma cultura da administração pública que é contrária ao tema, ao nome do nosso painel, a este diálogo entre governo, administração e sociedade. Se há essa cultura na administração pública e é da administração pública, não é do governo, e pergunto-lhe se isso se deve a uma determinada posição do governo, ou seja, da superestrutura política que condiciona depois essas atitudes da administração pública, ou se, como sugeriu há bocado, isto trata-se apenas da pouca competência da sociedade civil. Não, está também a puxar um bocadinho ao que eu disse. O que eu disse é que a sociedade civil tem bastante competência, mas temos que... Eu quero ser otimista, não é? E eu acho que Mas o otimismo é para o futuro. Não, mas quero ser otimista. O que está... eu acho que é... Eu falo muito pela minha experiência. Eu acho que é muito importante esta coprodução, como nós falámos há pouco, mas é muito importante cada um saber o seu papel. E a questão da distinção entre o que é a sociedade civil e o que é o lobby e saber os interesses. E é bom que apresentem os interesses de forma clara, porque se não apresentar os legítimos interesses que venham de forma clara a ser apresentados à administração. A administração é a administração não é o poder político. A administração é muito importante enquanto residência da memória das políticas públicas. E, portanto, a administração, os governos passam, a administração fica. E, portanto, quando vem um novo governo, a administração está lá e todos os governos fazem coisas bem feitas e mal feitas. E, portanto, está lá, a administração pode dizer ao governo que chega aquilo que está bem feito e recolher novas orientações do novo governo. Mas tem que ser o centro da memória das políticas públicas. Mas dizer, e por sua vez... Dizer, por exemplo, a uma ONG que não vai estar no painel, isso é uma atitude da administração pública ou é uma ordem? Eu acho que foi apresentado como um exemplo extremo e acho que deve ficar como... Eu quase que fulanizava quem terá feito isso, quer dizer... vários fulanos. Pronto, mas eu acho que apresentou a questão como um exemplo extremo. Eu penso que não é essa a cultura da administração pública. Acho que o escrutínio é muito bom, é muito importante, é muito bom que o tenhamos, e todos estes órgãos de consulta e de resposta são todos muito importantes, e cada um cumprir o seu papel e depois ser responsabilizado por tal. E eu acho que a cultura de responsabilização foi o que eu tinha dito há bocado, que é muito importante. Normalmente, os políticos depois são responsabilizados, nem que seja nas urnas, não é? A administração tem mecanismos também de responsabilização e as associações, acho que crescentemente, também têm cada vez mais responsabilização. Eu acho que na administração pública há muitas coisas, eu mesmo como diretor-geral, que às vezes acabam por me desresponsabilizar a minha função. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nas questões orçamentais, se me tiverem sempre a alterar o orçamento ou a fazer isto ou aquilo outro, isso desresponsabiliza-me. Ou seja, eu não posso ser um agente de reivindicar orçamento. Eu tenho que ter um orçamento e tenho que dizer, consigo trabalhar ou não consigo trabalhar com este orçamento. Se não conseguir, também não aceito o lugar. Se conseguir, não posso estar sempre à procura de verbas extra. Mas, a partir do momento em que eu aceitei ter aquele orçamento, se eu não conseguir realizar alguma coisa, tenho que ser responsabilizado por tal. E, portanto, a cultura de responsabilização é muito importante nestes três vértices das políticas públicas. Gostava de dizer aqui, há determinadas atitudes políticas que acabam por se traduzir em desresponsabilização da administração pública. Não, há questões também. Mas também podem ser de contexto. Também temos de perceber isso. Reconhece este fechamento da administração pública? Reconhece isto? Encontrou isto alguma vez? Não. Sabe no que é que eu acredito? Naquilo que disse há bocado. Acredito que para mudar a sociedade são precisas políticas públicas, mas são precisos programas estruturados e eficazes da sociedade e credíveis e que tenham medição de impacto social. Ou seja, que demonstrem através de processos elaborados pela academia, que são eficazes. E isso convence toda a gente. Processos elaborados pela academia, acha que é esse o processo? A investigação que nós fazemos para fundamentar os nossos programas, essa investigação
é a credibilidade deles próprios. É dizer que eu tenho um projeto para modificar a sociedade, ele é medido através de uma métrica, através de indicadores que demonstram a eficácia do projeto, se ele é ou não eficaz. E tão simplesmente como isso a universidade faz isso. Mas às vezes as propostas não são tão consensuais como simplesmente promover a literacia financeira. Desculpe, mas quando é uma necessidade... O Pedro Pimentel defende os interesses de um determinado setor... de um determinado setor da economia, de empresas, são legítimos interesses apenas de um setor e que estará em confronto e em oposição a alguns outros interesses. Absolutamente, mas quando a sociedade reconhece a necessidade desses programas, aceita-os logo. E a minha última palavra é exatamente para a sociedade. Porquê? Porque eu acredito nos processos colaborativos, acredito que as políticas públicas venham ao encontro de programas que refletem a necessidade das pessoas e que a sociedade tem que assumir as suas responsabilidades. A sociedade tem que estar consciente. As minhas últimas palavras são estas. É absolutamente necessário mudar a perspectiva com que a sociedade em geral e cada um olha para si. Já pensaram que vão passar 1/3 das vossas vidas na reforma? Vão viver até aos 90 anos. Estão preparados? Estão capacitados financeiramente? Sabem lidar com o vosso dinheiro? Sabem fazer um orçamento? Sabem fazer poupanças? Sabem que são os seguros? Sabem aplicar as vossas poupanças? Pois se não sabem, é necessário aprender. Com quê? Com programas credíveis e com medição de impacto social. E mais, é preciso desafiar todos, mas é a sociedade inteira. São os empresários, são as autarquias, são as instituições, são os decisores. É preciso desafiá-los a pensarem que vão ter que, de facto, passar para a cabeça das pessoas, porque a cabeça das pessoas tem que mudar. E nós não podemos viver a vida com o conhecimento e com os olhos que tínhamos, com que olhávamos para os problemas de trás. Portanto, neste momento, a falta de educação financeira é um problema social grave. Inibe a qualidade de vida de todos, dos velhos, muito mais. A capacitação digital, a mesma coisa. E se não fizermos isso, vamos ter uma população envelhecida e excluída. Muito bem. Permitam-me que inclua outra questão, outra perspectiva para olharmos para as mesmas questões, que é ainda à volta da participação dos cidadãos. Houve um dos oradores anteriores referiu este fenómeno dos coletes amarelos em França e que teve declinações diversas em muitos outros países, e nós assistimos em todos os países da Europa a movimentos mais ou menos orgânicos, mais ou menos radicais, mas onde os cidadãos, e não são apenas grupos muito localizados, parecem ser camadas ou faixas grandes da sociedade, onde os cidadãos demonstram a sua frustração, a sua zanga e a sua desconfiança pelas instituições. Toda esta reunião, enfim, tem sido à volta da questão da promoção da confiança das instituições, como é que se faz, como é que se reforça a confiança nas instituições, a confiança no governo, nos governos, não neste ou naquele governo, mas no governo como instituição, a confiança na administração pública. Mas vemos largas camadas, para não dizer que é uma maioria, mas vemos largas camadas que revela uma insatisfação crescente e um alheamento crescente, que se vê, por exemplo, em coisas como também a abstenção eleitoral e coisas desse tipo, e movimentos às vezes mais violentos do ponto de vista social. A minha questão para todos é: consideram que os cidadãos estão a ser incluídos de facto na definição das políticas públicas? Consideram que os cidadãos, estamos a falar de Portugal, aqui e agora, os cidadãos estão a ser incluídos ou não? E se não, como é que fazemos? O que é que temos que fazer? Começo por si, Pedro Pimentel. Sim, só tocar num ponto prévio para pegar nesse. Mas se me quiser responder sim ou não, não, os cidadãos estão a ser incluídos? Não, porque a resposta não é sim ou não. A resposta é muito mais julgo eu, bastante mais complexa que essa. Falou, por exemplo, da questão da abstenção eleitoral, por exemplo.
era uma coisa bastante simpática que o Estado conseguisse fazer uma limpeza de cadernos eleitorais e retirasse 800 ou 900 mil pessoas que estão nos cadernos eleitorais e que fazem que no dia das eleições, qualquer dia das eleições, às 8 horas da manhã, quando abrem as urnas, haja 800 mil abstencionistas. Eu estava a falar daqueles mas isto é uma questão depois da própria decisão política. Não votam mesmo. Não, a questão prática, do ponto de vista das entidades, e eu falo com a experiência, não vim aqui falar como cidadão, falo com a experiência de um dirigente de uma associação que representa empresas, e as empresas têm quadros, têm funcionários, têm colaboradores, e as pessoas, por exemplo, neste momento estão a enfrentar aquilo que nós conhecemos como um problema sério de perda de poder de compra, se quisermos, ou de uma situação pode reverter numa situação de tensão social forte. A tensão social em Portugal tem uma matriz, acho que não estou a dizer nada que seja muito assustador para ninguém, tem uma matriz genuína de tensão, tem uma matriz orientada politicamente de tensão, e nós vivemos períodos em que essa matriz de tensão social foi empolada por razões que não apenas as da tensão social em si mesmo, noutras alturas há aqui um movimento mais genuíno das pessoas. O que eu digo é que havendo um afastamento do cidadão em relação à sociedade, um afastamento do cidadão em relação à política, no sentido mais lato do termo, hoje a política é qualquer coisa como algo leproso, não é? Uma pessoa tem quase uma doença e nós percebemos que há aqui um princípio que o cidadão comum, a pessoa assume, que é o princípio de que quem pode não quer e quem quer não pode, porque no fundo estamos a viver um bocadinho nesta matriz e isto é mau, porque os melhores deviam estar envolvidos na atividade política, deviam estar envolvidos, como se dizia há pouco aqui na intervenção da manhã, a administração pública devia ser capaz de contratar os melhores também, não era só a parte privada, mas isto coloca, este afastamento faz com que muitas vezes a decisão seja afastada e muito alimentada, e o Gilets jaunes de França, alguns movimentos que nós vemos em Portugal, são muito alimentados por fenómenos que eu diria de razão social, mas muito de ruído, isto é, muita da tensão social que existe não é uma tensão que não seja alimentada e colocada cá fora por determinadas entidades. Aquilo que o Eduardo dizia com alguma razão... Não se deve a essa frustração de que eu a frustração vem de uma coisa chamada expectativa. Eu quando falo de cidadãos não estou a falar apenas de indivíduos. Sim, mas que estarão também eu julgo que nós estamos a falar de uma questão... organizados em ONGs e que fazem parte de uma forma muito clara. etc. Frustração tem uma relação direta com a expectativa. Se as expectativas criadas são elevadas e depois os resultados são menores que essas expectativas, a frustração gera-se. Muitas vezes as governações, e não estou a falar desta governação, estou a falar das governações genericamente, tentam pintar um cenário relativamente cor-de-rosa para criar alguma expectativa, alguma ilusão nas pessoas. Muitas vezes, quando esse cenário não se cumpre, as pessoas sentem-se frustradas. Nós temos, e vou-vos dar meio minuto, um exemplo da minha área de atividade. Nós trabalhamos numa área de bens de consumo. Em Portugal, as ações que são comunicadas politicamente de alterações de políticas que são negativas para as pessoas, têm um impacto brutal e imediato na atitude de consumo das pessoas. Muitas vezes, no dia em que se anuncia a medida, esse impacto é sentido. No dia que essa medida é sentida no bolso das pessoas, não é esse. Por isso as pessoas falam muito, sentem muito em função daquilo que lhes chega. E nós hoje temos essa noção de múltipla comunicação e muitas vezes uma comunicação, desinformação, por exemplo, também. Mas, do ponto de vista prático, eu acho que essa também está muito na área da comunicação, que é uma área que me é muito querida, mas é muito na área da comunicação que toda a diferença se pode fazer. As coisas devem ser comunicadas devidamente, mas devem ser comunicadas com um grau de expectativa correto. É preferível superarmos as nossas expectativas que as defraudarmos. Obrigado. Rui Bracameier, estamos a incluir as pessoas nos processos de decisão relativamente na política? As pessoas têm razão para se sentir frustradas? Eu acho que o problema em Portugal não é de agora, já vem de muito trás. Portanto, Portugal tem um envolvimento dos cidadãos nos movimentos cívicos, nas associações de moradores, em todo o tipo do que é movimento social, muito reduzido, mas isso é histórico. Portugal tem as pessoas, é muito difícil, e falo pela Zé, e falo contigo na Quercus, e falo noutras organizações que conheço, as pessoas não se sentem envolvidas em movimentos. Muitas vezes as pessoas, de facto, fazem, agora com as redes sociais, têm um espaço de reivindicação, portanto, despejei na rede social, está feita a minha tarefa. E, portanto, mas participarem, porque isto dá trabalho, isto é uma chatice, mas é uma tristeza, porque para a nossa qualidade da nossa, volto a dizer, da democracia, da cidadania, estes chavões todos, não é?
Mas efetivamente Portugal não tem essa tradição. E isso é muito mau, E depois reflete-se também na altura das eleições. As pessoas também não vão votar porque já estão aliadas, já descarregaram no Facebook, já fizeram o que tinham a fazer. Agora, o que é que eu queria dizer? É um contraste grande, por exemplo, com a Espanha, com a Alemanha, que eu conheço também. Há um país onde há muito maior envolvimento dos cidadãos nas decisões, quer a nível local, quer a nível nacional. Infelizmente, Portugal, não sei explicar sociologicamente porquê, mas é uma tristeza a esse nível. E, portanto, a maior parte das pessoas não se envolve nas coisas. Não se envolve. Ou se envolve por ter um interesse particular. Nós vemos, aparecem sócios nas associações onde tem estado por ter um interesse particular. Quando o interesse particular dele está resolvido, desaparece. E isto é frustrante para quem fica e vai tentar manter a dinâmica. E imaginem quando o tipo de associações, solidariedade social, enfim, culturais e por aí fora, de facto, são sempre os mesmos a puxar a carroça. Aliás, na administração pública isso também acontece isso. Eu fui funcionário público. E notei que a administração pública, a gente não funciona, não sei o quê. Não funciona. Mas há ali determinadas pessoas que fazem aquilo funcionar. Não todas funcionam, mas há sempre alguém, uma formiguinha, dentro de um determinado departamento da administração pública que faz aquilo funcionar. Portanto, não é a administração pública ou as instâncias políticas que não incluem os cidadãos, são os cidadãos que não se incluem. Eu acho que de certa forma se auto-excluem. Claro que está tudo ligado, mas a realidade que nós temos visto ao longo destas décadas, desde o 25 de Abril, tem sido exatamente isso. Desde o 25 de Abril? Antes não sei. Antes acho que ninguém podia estar incluído em lado nenhum, não é? Mas pronto. É que deixou a ideia que antes poderia ter havido... Não, de todo. Maria Amélia Coutinho de Miranda, concorda com o que o Rui Barcamaio acabou de dizer? Sim, é muito difícil chegar às pessoas, eu concordo, mas eu acho que o trabalho... Quantas pessoas é que trabalham consigo? Quanto a sua rede? É difícil de dizer porque nós temos uma rede muito pequena e muito coesa que depois irradia para as estruturas locais e, portanto, o trabalho colaborativo que fazem connosco é que é fantástico. Porque eu volto a dizer, isto é preciso. Olha, uma coisa que está aqui muito bem feita é reunir os implementadores das políticas com os implementadores dos programas. É preciso reuni-los e depois é preciso um trabalho de proximidade que só se faz com as estruturas do terreno e é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que se faz dia a dia e é um trabalho que requer uma proximidade enorme com as pessoas. É preciso muita flexibilidade, volto a dizer, e persistência. E isto é que eu gostava muito de acabar com uma tónica nisto que foi aqui hoje feito, que eu não tenho conhecimento que se faça e acho que é importante reunir os implementadores das políticas e os implementadores dos programas. A sociedade só muda com políticas públicas e programas bem estruturados, eficazes e próximos das pessoas, que façam o diagnóstico das suas necessidades e que apresentem soluções melhores, mais duradouras e mais eficazes. Eduardo Diniz, acabe consigo. Acha que é melhor dissolver o povo e eleger outro? Dissolver o povo. Será melhor dissolver o povo e eleger outro? Desculpe, não sabe a história do Brasil? Mas eu é uma anedota, é aquela anedota que se conhece. A questão do... eu acho que, como nós vimos hoje de manhã, e como o Pedro disse agora, nós vamos também criando camadas sucessivas sobre as expectativas que temos e a complexidade das políticas, e cada vez mais a política de saúde não é só saúde, é nutrição, é desporto, é isto, é aquilo outro, e cada vez também as questões são mais complexas. Mas eu até punha um bocadinho mais atrás. Esses movimentos todos que surgiram, dos coletes amarelos e de um certo neo-autoritarismo que também agora surge um bocado espalhado em alguns polos no mundo, as pessoas às vezes querem respostas muito fáceis. E não aparecer a resposta fácil, e estes processos na construção de políticas públicas, é complexo. Tem que haver compromissos. E estava a ler agora um documento americano da Universidade de Virgínia, a forma como se constroem as políticas públicas nas democracias liberais é um processo chato. Pronto. E não é com alguém que aparece e que põe logo uma solução fácil em cima da mesa. Não é tão colorido como numa ditadura. Pois, e que tem uma resposta fácil, que vem um rei que consegue resolver um assunto de imediato. E, portanto, mesmo nós que estamos dentro das políticas públicas, temos que partir do princípio que isto é denso. E para atrair as pessoas para um processo que é denso, vai ser sempre um bocado difícil. Está a dizer que a democracia dá trabalho. A democracia dá trabalho. Pronto. E os compromissos, e sempre que nós fazemos um compromisso, ninguém ganha totalmente. Não é? E, portanto, estes movimentos neo-autoritários, que alguém ganha tudo,
dão respostas muito mais fáceis para certas pessoas. E nós temos que perceber, quando entramos num movimento de co-construção e etc., são processos longos, burocráticos, complexos e chatos. Pronto. E temos que arranjar maneira de ver como é que os tornamos mais atraentes. Muito obrigado, acho que é uma boa mensagem para acabarmos, que é no fundo um apelo à nossa paciência e à participação. Queria agradecer a todos os membros do painel, queria agradecer a assistência por nos ter ouvido. Muito obrigado.